Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Estamos vivendo um momento muito especial de nossas vidas. Ele é rico, ele é pleno, ele é único e ao mesmo tempo ele é desafiador. E foi pensando nesse momento tão desafiador em que estamos vivendo que escolhemos o tema de hoje para estudo e reflexão. A família, a doutrina espírita e o momento atual. Mas o que tem a ver a família com o momento atual? É que diante desse confinamento compulsório, somos obrigados a dividir o teto em que vivemos por mais tempo com os nossos familiares. Ou seja, estamos em contato com aquelas pessoas que fazem parte da nossa família por mais tempo. E com isso as nossas diferenças elas tendem a aparecer e com elas os conflitos. Conflitos esses que às vezes são tão sérios que só a doutrina espírita para nos esclarecer e para nos confortar, dando-nos esperanças de dias melhores. Mas vamos ao nosso tema. Comecemos por conceituar família, que vem do latim família, família. Há vários conceitos, né? E escolhemos apenas dois e depois vamos comparar com todos os conceitos que a doutrina espírita nos oferece através de sua literatura. Então, no dicionário diz que família é o conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. Um outro conceito um pouco mais simples é que é o conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Pesquisando o tema, me deparei com vários tipos de família. Então, há vários formatos, não é, que às vezes a gente não para pensar. E esses vários formatos nos obrigam a procurar um conceito mais amplo que contemple todos os tipos de família. No Estatuto das Famílias do século XXI, diz que família é onde existe amor. E para que possamos compreender a importância da família, tendo uma visão mais ampla, vamos comparar o planeta Terra, esse planeta em que vivemos, não é? Que é uma célula do universo, a uma estrutura vivente, o nosso corpo humano. Assim como o corpo humano ele é formado por células, tecidos e órgãos, a célula do planeta Terra podemos dizer que é a família, ou seja, a sua unidade básica. Um conjunto de famílias vai formar, então, a sociedade. E é ela que forma a organização da nossa vida cotidiana. Então, todos nós queremos e cobramos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Mas nos esquecemos de ver, né, que nós fazemos parte dessa sociedade. Nós somos uma célula dessa sociedade, pois fazemos parte de uma família, né? Então, se nós estruturarmos a família, essa família vai moldar, então, a sociedade e, consequentemente, né, vai organizar o planeta em que vivemos.
foi por isso que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz que a família é a instituição básica da sociedade, né? Pois ela constitui a unidade de reprodução e manutenção da espécie humana. O livro Vida e Sexo é um tratado sobre família. E Emmanuel nos traz nesse livro ensinamentos incríveis. Ele atribui à família uma importância muito grande, né? E associa a família a um instituto social. E ele diz que é o instituto social mais importante, não é, na Terra, porque são esses princípios morais existentes na família que vão moldar o indivíduo e, consequentemente, vai refletir na sociedade em que vivemos. A doutrina espírita redimensiona o significado do termo família quando associa a esta uma instituição de origem divina que se forma e se amplia, respeitando as leis universais de afinidades, construída mediante um programa de direitos, deveres e responsabilidades coletivas que se ajustem ao histórico espiritual de vida de todos os membros a ela ligados de uma forma direta ou indireta, e seguindo rigorosamente os ditames das leis naturais e da suprema sabedoria. Jesus amplifica o conceito de família, e isso é mostrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, onde há uma passagem em que Jesus voltava para casa, né? E aí reuniu-se grande multidão. Jesus era bastante carismático e quando o povo o percebia, então ficava ao seu redor e ia juntando muitas pessoas. E eram tantas pessoas que ele nem conseguia fazer a sua refeição. Então sua mãe e seus irmãos, sabendo disso, foram se juntar a ele, pois disseram que Jesus havia perdido o juízo. E então chegaram para Jesus e disseram assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Então Jesus, com seu olhar doce, porém firme e com aquela autoridade moral, perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então apontou para os discípulos e disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. À primeira vista, parece que ele se contradizia. Porém, todos nós sabemos que era visível a ternura que ele sentia por sua mãe. Mas não sentia a mesma afinidade com aqueles que eram seus irmãos. E eles nem sequer compreendiam a sua missão. Aliás, a sua missão não era bem compreendida em seu lar. E ele sentia mais afinidade com seus discípulos, que estavam sempre com ele e que sempre o seguiam em sua jornada. Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, complementa que não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim
os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E isso a gente comprova, fatos do nosso dia a dia. Quantas pessoas que não pertencem às nossas famílias consanguíneas, nós devotamos grande afeição, grande afinidade. E já algumas pessoas da própria família, nós não sentimos a mesma empatia, a mesma afeição, né? O mesmo sentimento, então, de amor e de carinho. Então, o Evangelho nos explica bem isso. A questão 939 do Livro dos Espíritos vem ao encontro do que já foi dito. Duas espécies há de afeições, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Já a afeição do corpo, essa é efêmera. E muitas vezes nós nos enganamos, não é? E achamos que temos assim um eterno amor. E mais adiante, quando essa ilusão ela se desfaz, esse amor que julgava-se eterno, ele passa ao ódio. As pessoas passam a odiar-se, né? Isso é muito comum e tem a sua utilidade, né? Principalmente nos casamentos provacionais. Então, se não houvesse aquela ilusão do início, né, do relacionamento, muitos casais não formavam as suas famílias. E esses casais precisavam estar juntos porque têm uma missão aqui nessa vida. Então, de uma forma didática, dois tipos de família. O primeiro tipo, formado pelos laços espirituais, que fortalecem-se pela purificação, perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As famílias formadas pelos laços corporais são frágeis, assim como a nossa matéria é frágil. E essas famílias extinguem-se com o tempo, ou seja, não são duradouras. E às vezes elas se extinguem até na mesma encarnação. Interessante observar as semelhanças físicas entre pais e filhos. Há filhos que são a cópia dos pais naquela idade. É que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito já existia muito antes da formação do corpo. É interessante que essas semelhanças elas podem ser físicas, mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai se mostrando tal qual ela é. E o espírito ele é diferente, muito diferente. E há quem diga, nossa, mas são tão parecidos, né? E como são tão diferentes, como o jeito de ser é diferente. Mas se o espírito não procede do espírito, de onde vem a semelhança entre pais e filhos com relação à escolha profissional, jeito de vestir, jeito de andar, de falar, etc. Nós observamos isso em determinadas famílias.
há famílias de músicos, de engenheiros, de professores, de médicos. E muito embora nós saibamos que espiritualmente somos todos diferentes, muitas vezes há esse pedido na espiritualidade que, devido à afinidade, esses espíritos querem estar próximos, querem estar juntos na mesma família, e é concedido isso, né? Então, nós temos umas famílias que têm muitos médicos, porque já viveram em outras vidas como médicos e querem estar juntos e evoluir juntos. Isso é concedido. Já o jeito de vestir, de falar, de andar, né? Isso pode ser adquirido com a própria educação. Nossos pais são os nossos primeiros modelos, mas à medida com que vai sendo passados os anos, né, os filhos vão ficando diferentes, ou não também. Isso pode acontecer. O livro SOS Família, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles, é um verdadeiro tratado sobre o assunto que estamos abordando e eu recomendo a leitura para um estudo mais profundo. Joana nos diz que a família, antes de tudo, é um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Interessante essa comparação da família com um laboratório. E que experiências poderiam ser desenvolvidas, então, neste laboratório? Trata-se do desenvolvimento de certas virtudes, como a paciência, o respeito, a aceitação, a compreensão, a compaixão, a caridade, o amor e outras virtudes. Desafiador, pois sabemos o quanto é realmente difícil vencer o homem velho que habita em nós. Mas como lembra Joana, se nós realmente nos abrirmos a essa experiência, a paz tão sonhada, a felicidade na qual sempre almejamos, ela vai estar bem mais próxima de nós. Voltando ao livro Vida e Sexo, Emmanuel nos fala da função da família. Muitas funções nós já tivemos a oportunidade de falar, mas Emmanuel estrutura essas funções de uma forma bem didática. Então, uma função primordial é a educadora e regenerativa. É no seio da família que nós recebemos as nossas primeiras noções de educação. Noções essas que vão colaborar com a nossa regeneração. Através da família vai surgir o lar e com ele a garantia dos alicerces da civilização. Os programas de ação do mundo espiritual serão possíveis de serem realizados através do princípio da reencarnação. O desenvolvimento da paternidade e da maternidade, funções primordiais e de grande aprendizado, não só para os filhos, mas como para os pais também. Com isso, o aprimoramento de ambos, colaborando então para a edificação de um mundo melhor. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, questiona: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E a resposta é:
uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um exacerbamento do egoísmo. Há muitas pessoas que falam que viver em família é algo muito difícil. Já ouvi o termo família só no álbum de retrato. Então, se as famílias fossem extintas, nós não teríamos esse laboratório tão bem equipado para desenvolvermos as nossas virtudes. Nós não poderíamos testá-las e, consequentemente, não evoluiríamos. Mais um trecho tirado do livro Vida e Sexo, onde Emmanuel nos diz que, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se encontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei do destino. Então, com isso, nós explicamos por que há tantas divergências nas famílias, porque às vezes temos aqueles parentes difíceis e às vezes nós também contribuímos para que os outros se comportem da maneira com que nós não gostamos e às vezes não toleramos. Só as experiências passadas e os reajustes que precisamos ter para uma convivência melhor é que vai explicar tudo isso. Há quem diga, eu não sei porque eu vejo famílias tão bem estruturadas e a minha não é. Eu vejo amor, carinho em outras famílias e não encontro isso na minha família. Então aí é que está a explicação desse problema. Se nós encontramos esses desafetos na nossa família, é porque nós precisamos conviver com essas pessoas. E só assim nós vamos aumentar os nossos laços de afeto. É através da reencarnação que nós vamos aparar as nossas arestas, que vamos ter a oportunidade de conviver com quem magoamos no passado e com quem precisamos realmente praticar mais a caridade, a paciência e a tolerância. Então, esses ajustes, eles são indispensáveis e é a nossa grande oportunidade. Portanto, vamos aproveitar esses momentos. Vamos tentar conviver de uma forma mais harmônica na nossa família, pois se nós estamos vivendo neste ambiente, é porque nós necessitamos dele. Se nós não conseguirmos avançar um pouco mais nessa encarnação, fatalmente teremos que voltar convivendo com estas mesmas pessoas, até que possamos formar laços mais fortes, que é o grande objetivo de toda a encarnação. E como nós construímos a parentela espiritual, essa parentela duradoura? A reencarnação, essa lei que nos permite o caminho da evolução, é a chave de tudo isso. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, fala que parentes muito próximos, na realidade, são espíritos simpáticos ligados por relações anteriores. E, por merecimento, conseguem voltar na mesma família. Então, é aquela família harmoniosa,
é a família onde todos cooperam, é a família onde existe amor. Da mesma forma, há famílias onde não há esse sentimento mais nobre de amor. Os espíritos que habitam essa família são completamente estranhos, afastados entre si por antipatias anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. É aquela família completamente desestruturada, onde há muita discórdia, muita confusão, onde componentes dessa família fazem tudo para não estarem juntos. Querem viver o máximo de tempo possível fora do lar. Então, a questão das simpatias e antipatias, elas podem ser explicadas através da reencarnação. Os espíritos podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo de, como já dissemos, dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, mãe e filho podem repelir-se, pai e filhos também, né? E isso nós observamos em nossa sociedade todos os dias. Esse é um problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Então, se nós vivemos uma situação parecida como essa dentro da nossa casa, nós precisamos compreender que é chegado o momento, então, de vencer essa barreira e que a reencarnação, ela nos permite, é essa lei que vai permitir com que nós possamos desenvolver, então, esses laços maiores da afinidade. E é para isso, então, que nós estamos aqui dentro de uma família, convivendo com um outro espírito que não nos é afim. É preciso também compreender a nossa parcela de responsabilidade nessa relação, pois temos assim a oportunidade, né, de observar a tendência do outro, a culpar o outro e às vezes não assumimos a nossa parcela de responsabilidade. Então, mais uma vez, insistindo nessa tecla, somos passíveis a ter parentes difíceis na nossa convivência, mas vamos lembrar que nós também temos as nossas arestas para serem aparadas. E se nós temos a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, é porque é chegado o momento de romper essas barreiras e chegar melhor no outro. Vamos pensar com carinho nessa possibilidade, vamos tentar uma aproximação com aqueles que não nos são caros. A pergunta 204 do Livro dos Espíritos resume tudo isso que dissemos, com relação ao fortalecimento dos laços da família através da reencarnação. E Kardec pergunta: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? E eis a resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Mas qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra?
E quem responde a essa pergunta é Emmanuel, lá no livro O Consolador, na questão 110. Emmanuel nos diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era. E Emmanuel continua: identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, ele vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Então, a importância, mais uma vez, do lar em nossas vidas. E não poderíamos falar de família sem tocarmos no assunto casamento, né? E a Joana de Ângeles, lá em SOS Família, ela fala que o casamento não é uma incursão ao país da felicidade feita de sonhos e ilusões. Muito embora muita gente construa um lar com essas bases. O casamento é, na realidade, um tentame na área da educação do sexo, exercitando a aula da fraternidade e o entendimento. Então, é um aprendizado acima de tudo. É interessante lembrar que é um compromisso fixado antes da reencarnação, principalmente aqueles casamentos provacionais. É uma experiência emocional que propicia comunhão afetiva, pois dele vai resultar a prole sobre a responsabilidade dos cônjuges. Com relação aos filhos, no Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta: qual para este espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, por que nós, que somos espíritos velhos, precisamos voltar como criança? Então, a resposta é que o grande objetivo quando nós encarnamos é o de nos aperfeiçoarmos. E durante esse período da infância, né, nós somos mais acessíveis às impressões que nós recebemos. Então, durante a infância, a criança ela é mais maleável. E cabe aos pais, então, educar a essa criança. Cabe aos pais aparar essas arestas que o espírito, desde cedo, ele já vem mostrando. Ou seja, é a hora de levar a criança para a casa espírita, já que nós somos espíritas, de mostrar todo o princípio evangélico cristão. Enfim, é a hora de desenvolver as boas tendências que esse espírito também tem. Então, a missão dos pais é aproximar de Deus a alma dos filhos, aplicar-se a estudar os instintos bons e maus que a criança manifesta desde pequena, conforme dissemos. Então, faz parte da missão dos pais combater o orgulho e o egoísmo, antes que lancem raízes profundas.
Há quem diga que educar é uma tarefa difícil, porém a doutrina espírita nos esclarece, dizendo que essa tarefa não é tão difícil, né? Isso porque o Espiritismo nos faculta o desempenho, dando-nos a conhecer as causas das imperfeições da alma. Não é algo a pensar. Assim como cabe aos pais a responsabilidade dos filhos, chega um momento de nossas vidas em que a situação se inverte. Ou seja, os filhos precisam assumir a responsabilidade dos pais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos adverte que honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, assim como eles fizeram conosco na infância. E aí cabe uma reflexão. Será que nós estamos retribuindo tudo aquilo que recebemos dos nossos pais? Será que estamos tendo a devida paciência, o amor, o carinho com eles? Será que estamos tendo tolerância? Estamos respeitando a idade avançada e as suas limitações? Esses são pontos para que nós reflitamos e cada um vai responder para si mesmo e o que precisa melhorar ou não nessa relação. E em meio a tanto conhecimento que nós já adquirimos sobre o nosso planeta, sobre as estruturas que o habitam, nós somos surpreendidos por uma pandemia. Pandemia esta causada por uma estrutura diminuta, uma estrutura pouco evoluída, que não é capaz de se reproduzir sozinho, que precisa penetrar em uma célula para desenvolver as suas funções. Uma estrutura tão diminuta, sem evolução, foi capaz de provocar uma grande mudança em nosso planeta. Mudanças essas que nós não vamos citar, pois todos nós sabemos e todos nós estamos vivendo essa realidade de hoje. Mas o que tem a ver essa pandemia, o que ela veio nos mostrar e o que tem a ver com o nosso tema de hoje? Eu poderia ficar aqui falando horas e horas, né, sobre essa pandemia, mas o nosso grande objetivo é ver a consequência relacionada com o nosso tema de hoje, da família. No dia 24/3/2020, o G1 publicou a seguinte notícia: coronavírus, confinamento teria causado número recorde de divórcios em cidades da China. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. Após redução de transmissões do coronavírus, o município de Xi'an registrou aumento drástico no número de pedidos de divórcio. Interessante é que essa notícia, ela não ocorreu só na China. Muitas cidades de países europeus têm a mesma notícia. E aqui no Brasil isso não é tão diferente. E é curioso observar que as principais queixas é de relacionamento difícil, onde as pessoas estão neurotizadas porque não aguentam mais essa convivência tão próxima, não só de casais, mas de pais com relação a filhos, filhos com relação a pais,
filhos com relação a pais idosos também, porque foram obrigados a dispensar os cuidadores, enfim, a proximidade com os outros, não é? Com os próprios elementos da casa, com os próprios parentes, está se tornando um problema sério. Vejamos essa questão da pandemia como uma grande oportunidade para nós também de convívio. Se precisamos estar juntos, confinados no mesmo lar, é porque há essa necessidade. Convém refletir se nós não estávamos nos distanciando muito. Então a convivência era mais fácil, mas no momento em que precisamos estar mais próximos, fica difícil para nós desenvolvermos tolerância, paciência, humildade, amor, solidariedade, fraternidade, enfim. Essa é a nossa grande oportunidade. É um momento ímpar, um momento único, um momento rico, mas ao mesmo tempo desafiador. E nós precisamos aceitar esse desafio. Já dissemos que uma das funções da família é permitir que seja cumprido o planejamento reencarnatório. A doutrina espírita ela é vasta desses exemplos e nós trouxemos 2 para mostrar. Um exemplo clássico e muito bonito na literatura espírita está lá em Missionários da Luz, ditado por André Luiz. E no capítulo 12 e 13 desse livro, que eu acho fantástico, é um dos meus livros prediletos do André Luiz, ele fala de preparação de experiências e em seguida, no capítulo 13, na reencarnação do Segismundo. Essa é uma história fantástica, não é? Em que mostra o arrependimento de um espírito que deseja voltar, mas para que ele volte naquele lar onde ele quer reparar o seu grande erro, ele não é bem-vindo. Então existe uma energia entre eles, né? Que não permitia a reencarnação. Então há necessidade da interferência espiritual para que esse processo fosse então alavancado. E André Luiz descreve em detalhes, né, todas as fases dessa preparação, o que foi necessário fazer para que esse espírito reencarnasse, não é? E a preparação da própria família, não é? Da esposa, e a esposa estava assim muito presente e consciente do seu dever, mas o esposo que fora atingido por esse espírito que seria seu filho nessa encarnação, reage violentamente e com muito medo desse espírito. Então há necessidade de uma preparação para que esse espírito, que seria o pai, né, aceitasse. Muito interessante, eu gostaria que vocês lessem então esse capítulo, esses 2 capítulos de Missionários da Luz. Um outro exemplo é de Ação e Reação também, né, que conta a história de Marcela e Ildeu e toda a preparação para a reencarnação então desses espíritos, mostrando em que
nós precisamos agradecer muito a oportunidade de aqui estarmos, pois houve um trabalho muito grande na espiritualidade e espíritos nos ajudam e seguem conosco, nos intuindo, nos ajudando e torcendo para que nós possamos nos sair bem diante das as nossas provas e diante das situações difíceis que precisamos enfrentar. Então nós precisamos valorizar muito a nossa encarnação, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, para que possamos desempenhar bem o nosso papel e cumprirmos com os nossos objetivos. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos traz a solução para os nossos problemas de convivência e desavenças no lar. Ela diz que essa solução está em colocar o Cristo em casa. E o Cristo no lar significa a comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz paz e desperta a necessidade de auxílio. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro. Então, vamos colocar o Cristo em nosso lar. Então, resumindo tudo que nós estudamos, a família tem suas origens na esfera espiritual e é imprescindível para o cumprimento das leis da reencarnação, pois fortalece os laços espirituais. Conforme disse a nossa querida Ivone Pereira no livro Lar, Escola de Almas, a família é uma escola, pois favorece o nosso aprendizado e desenvolvimento das virtudes, como a humildade, a benevolência, o perdão, a caridade, a compaixão. E tem um papel fundamental nesse momento em que vivemos, nesse confinamento. Aproveitemos essa oportunidade. É um presente divino para que possamos resgatarmos as nossas dívidas ao lado daqueles nossos familiares que não estão conosco por acaso. Então, meus queridos irmãos, há várias maneiras de colocarmos o Cristo em nosso lar, e uma delas é através da leitura edificante. Quando nós pegamos um livro espírita para lermos, estudarmos, refletirmos, nós estamos elevando o nosso padrão vibratório e com isso atraímos os bons espíritos que nos auxiliam na nossa jornada. Fica aqui então um convite à leitura para aprofundar então o nosso estudo. Este slide nos convida à oração. Então vamos mentalizar a figura meiga do Mestre Jesus. Imaginemos que ele está entrando neste recinto, iluminando todos os cantos desta sala, espalhando a sua luz por toda a casa, preenchendo todo o nosso ser. Imaginemos essa luz se expandindo,
chegando aos lares dos nossos vizinhos, envolvendo toda a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Toda a nossa cidade iluminada, assim como o nosso estado, o nosso país, todos os continentes, o nosso planeta. E assim, Mestre, sentindo a sua presença, envolvendo e presidindo o planeta Terra, agradecemos por tudo que estamos recebendo neste instante e rogamos o seu amor, a sua compaixão, para que possamos nos sentir mais fortalecidos diante dos desafios do momento. Ampara, Mestre, os nossos propósitos, para que possamos seguir em frente, confiantes de que não estamos sós. Que este momento tão rico em oportunidades de resgate, aprendizado e transformação possa ser percebido por toda a humanidade, a fim de que a fraternidade reine em nosso planeta. Senhor, neste instante, tantos corações estão aflitos e enfermos. Uns encontram-se nos leitos dos próprios lares, outros nos hospitais. Que todos possam ser envolvidos por essa corrente de amor e luz. Protegei, Mestre, os profissionais que se encontram na linha de frente do tratamento dos enfermos, dando-lhes força, fé, coragem e esperança. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja.